Tá todo mundo me escutando aí? Todo mundo com áudio aí? Gustavo, Gabriel, estão me escutando aí? Não, fala comigo rapidinho, só para eu escutar vocês aí. Tá ouvindo? Tô sim. Não, tá no som aqui. Oi? Tô ouvindo. Tá ouvindo, Gabriel? Beleza. Tá entrando o Rômulo aí também. Pessoal, vocês estavam na última aula aí, todos vocês? Na última aula minha, de sexta, que a gente fez alguns exercícios aí da lista? Alguém não tava? Eu tava. Denis estava? Então, vocês ficaram com alguma dúvida aí em relação à última aula, algum exercício? Deu para entender tranquilo? Eu postei o material depois no YouTube, mandei o link para vocês no grupo aí e postei lá no Ava também. Vocês chegaram a acessar o link do YouTube que eu mandei para vocês para ver a aula ou não? Ficou alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Estamos escutando aí? O Romulo, tá me escutando aí? Chegou depois aí? Opa, Beleza, Romulo? Então, beleza. pessoal, vamos começar a aula de hoje aí. Em relação à lista de exercícios, alguém tem alguma dúvida? Quer que volte? Vocês querem que volte ou não? Ô, Rafael, tem como você explicar aquela A10 de novo do chuveiro? Tem. Eu vou voltar, até no slide da aula de hoje, que é o outro tipo de cálculo de queda de tensão, tem ela de novo. Aí eu vou, no meio do caminho, eu vou passar nela aí para explicar de novo as duas, tá? Mas se não ficar Beleza. bem claro ainda, você me fala. E aí Show. eu volto nela. Vou começar a aula aí, cara. Eu acho que eu vou começar porque não sei se vai chegar mais gente. Como é que estão as aulas aí? Estão participando muitas pessoas? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui esses PDF que a gente usou na última aula aí. Como é que estão as aulas aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está dando muita gente, pouca gente? Ah, cara, pelo que eu vejo aí, no máximo umas 12, 13 pessoas só. O pessoal tá Muita gente meio... não. não está acompanhando não, né? Não. Não está gostando muito desse método não, né? Não é foda. Então, olha só, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a aula aí. Já abriu os PDFs aqui. Ver se entrou mais alguém aí. Gabriel, Romulo, Gustavo e Denis. Vou começar aí, são 7h13. Deixa eu ver lá no grupo do WhatsApp se alguém falou alguma coisa. Mandei no grupo aí para ver se a galera, se alguém estiver olhando aí, anima, né? Mas teve gente que nem viu a mensagem aqui. Um monte de gente nem visualizou ainda. Vou começar aí para a gente não perder tempo, vocês também não se atrasarem. Tá entrando mais o Denis Castilho. O Denis está entrando pelo celular e pelo notebook, é isso, Denis? Depois bota a foto de vocês aí, eu ligo a câmera aí só para eu lembrar o rosto da galera aí. Beleza? Posso começar aí? Falem comigo aí, que senão eu vou ficar achando que vocês não estão me escutando aí. Pessoal, vamos lá, olha só. Só dá uma reação aí, dá um joinha aí, só para eu saber que vocês estão me escutando aí. Estão me escutando? Sim. Todo mundo? Gustavo, Romulo, Gabriel? Tá beleza, né? Show. Apareceu aqui a reação aí. Olha só, eu vou compartilhar minha tela aqui. O
Para a gente ir para a matéria de hoje aí, que é o outro método. Método do cálculo dos condutores a partir do critério de queda de tensão. Então, olha só. Segundo, o primeiro método que a gente viu na primeira aula aí foi o método do cálculo de condutores, né, por um circuito, calculando a corrente de projeto do equipamento ou do conjunto de cargas, né, se foram várias tomadas, ou várias lâmpadas, ou um aparelho de ar-condicionado, um chuveiro. A gente calculou a corrente nominal do equipamento, do componente, né, a corrente de projeto. Depois a gente dimensionou um disjuntor, uma corrente nominal acima da corrente de projeto, né, considerando as correntes padronizadas, não sei se vocês se recordam, né, para o fabricante DIN ou o fabricante NEMA, né, aqueles dois fabricantes, né, as duas normas de fabricantes de disjuntores, né, o DIN é o branquinho, o NEMA aquele preto americano e o DIN é o europeu. Então a gente calculou a corrente de projeto, dimensionou o disjuntor, depois foi lá na tabela da NBR 5410 e viu qual cabo suporta uma corrente maior do que a do disjuntor, para que ela possa conduzir a corrente de projeto e se tiver algum defeito, alguma sobrecorrente, ele aguente uma corrente maior, né, até a corrente do disjuntor, para o disjuntor desarmar e proteger o cabo, que essa era a função do disjuntor aí no circuito, né? E aí depois a gente corrigiu essa corrente do cabo que estava na tabela 36 da NBR 5410, a gente corrigiu ela com aqueles critérios de temperatura, porque na tabela a temperatura de referência para o meio ambiente era 30 graus Celsius, então se a gente tivesse uma temperatura maior, esse cabo ia conduzir menos corrente. E se a gente tivesse uma temperatura menor, fria, o cabo aguenta uma corrente maior, né? Porque é como se estivesse sendo refrigerado. E o outro critério que era aquele de agrupamento de circuitos, né? Quantos circuitos tem dentro de um eletroduto, além desse circuito que a gente está considerando, né? Porque se você tiver dentro do eletroduto o circuito que você está calculando no cabo e outros circuitos, esses outros circuitos vão influenciar, né? Vão ficar aquecidos e vão, na hora que estiver circulando corrente, vai aquecer o cabo que está próximo dele e diminuir a capacidade de condução desse cabo. Então, a tabela 36 que a gente via lá, a gente olhava na outra tabela 32, 33, qual era o modo de instalação, se era na parede, se era no solo, se era em eletrocalha. Aí ia para 36, via lá dois condutores carregados, que era fase neutro ou fase-fase, e via o método, que é o método, por exemplo, tradicional, né, de instalação predial, método B1, e olhava lá, 2,5, cabo 2,5 milímetros quadrados, 24 amperes, né? O cabo de 4 milímetros quadrados, vou voltar aqui na tela só para vocês acompanharem o que eu estou falando aí, 2,5 milímetros quadrados, 24 amperes, né? 4 milímetros quadrados, 32 amperes, 6 milímetros quadrados, 41 amperes. Então, a tabela já dá para a gente qual a corrente que o cabo suporta na condição de 30 graus Celsius, sem agrupamento, cabo com condutor com isolante de PVC, 70 graus, com material de cobre, que a gente estava olhando a tabela do cobre, não a do alumínio, e considerando dois condutores carregados, ao invés de três, né? 3 seria só quando tiver 3 fases, que não é muito usual em residência, só se for um motor trifásico. E o modo de instalação, né? Conforme ele está instalado, ele tinha lá A1, A2, B1, B2, C, D. Então a gente tinha várias letras que identificavam qual o modo que ele está instalado. Então a gente tinha lá o modo que a gente calculou, era eletroduto de seção circular, né? Com cabos unipolares, né? O condutor unipolar instalado em parede de alvenaria, né? Embutido em parede de alvenaria, que é o mais usual em residência, né? A gente coloca o conduíte, o eletroduto na parede, chumbado, né? Embossa ele e bota os cabos isolados, unipolares, dentro desse eletroduto. Então, esse é o método B1, dois condutores carregados, a gente ia lá para a tabela 36 e via esses valores nominais de corrente, depois corrigia a corrente em função das condições de temperatura e agrupamento que esse cabo ia ficar exposto, né? Isso era o primeiro exercício aí.
Quem pediu para eu voltar até foi o Rômulo aí, né, Rômulo? Você que falou comigo agora aí, para eu voltar? Isso. Foi, né? Então, eu estou fazendo um resumo aqui só da última aula a gente já vai refazer, mas só para vocês lembrarem aí. Tomar água aqui, então vamos lá. Agora o próximo método. Vou compartilhar a tela aqui. Né? Escolha do condutor pelo critério da queda de tensão. Para que os aparelhos, equipamentos e motores possam funcionar satisfatoriamente, é necessário que a tensão sobre a qual a corrente lhes é fornecida esteja dentro dos limites prefixados. Ao longo do circuito, desde o quadro geral, né, lá do medidor, até o ponto de utilização em um circuito terminal, ocorre uma queda de tensão. Assim, é necessário dimensionar os condutores para que a redução na tensão não ultrapasse certos limites estabelecidos pelo NBR 5410. Por exemplo, a gente teoricamente tem que receber da concessionária, aqui na nossa região, entre fases 220 volts e entre uma das três fases, né, se for trifásico e o neutro, 127 volts. Só que ela tem uma faixa de tolerância de mais ou menos, né, tantos por cento, depois eu vou explicar isso com calma, e a partir da tensão que está lá na entrega da concessionária, lá no medidor, a gente vem fazendo a alimentação dos circuitos. E a gente pode ter, no máximo, um percentual de queda de tensão em referência a essa que está chegando para a gente, de 5% ou 7% lá na carga, na tomada, na lâmpada. Essa queda ocorre em emenda, né? A gente tem perdas de tensão na emenda, a gente tem queda de tensão no próprio cabo, apesar dele ser condutor, né? A gente tem perdas por aquecimento do cabo, que vai gerar uma queda de tensão lá no final, 30, 40, 50, 100 metros. Só que a gente não pode ultrapassar tantos por cento, que é o que a gente vai ver aqui agora. E aí, uma forma da gente corrigir isso é aumentar a espessura, a seção reta, né, a bitola do cabo, para que ele passe a conduzir corrente com menos perdas, porque vai ter mais condutividade, né, naquele local ali, vai aumentar a área dele, vai diminuir a resistividade, né, a resistência total. E aí vai diminuir a queda de tensão. Então, dê uma olhada aí, ó. Em qualquer ponto da utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação. Né? Limites de queda de tensão. Ó. Primeiro caso aqui, letra A. Instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão, podem ter 5% para iluminação e 5% para outros casos, né? Tomadas de uso específico ou tomadas de uso geral. Então, se a gente recebe a energia da concessionária da Light aqui na nossa região, o máximo que a gente pode ter de queda de tensão é 5%. Letra B. Instalações alimentadas diretamente por subestação de transformação ou transformador, a partir de uma rede de média tensão. Então, consumidores que são atendidos em média tensão, igual hospital, supermercado, indústria de grande porte, se você for referenciar a partir lá da instalação da média tensão, né, a partir do momento que você abaixa para baixa tensão no transformador, sendo que esse transformador é próprio do cliente, do consumidor de energia, o máximo que a gente pode ter é 7% de queda de tensão. Ou seja, se você tem 220 volts, você tira 5%, se for alimentado pela concessionária, né? 5% de 220 volts, dá quanto? Dá 11 volts. Então, você pode ter no máximo 220 menos 11, dá 209. Então, você pode ter no máximo 209 volts ali, né, nesse ponto final. Se for em uma subestação ou uma instalação aqui, a letra C, que possui fonte própria, né, o que é fonte própria? Gerador de energia própria, diesel, fotovoltaica, ou uma pequena hidrelétrica dentro de um sítio, por exemplo, o máximo que você pode ter é 7%. Né? Ou seja, se teoricamente tem que ser 220 volts, você tira 7% de 220, né? Subtrai esse valor de 220 e é o maior valor, um valor mínimo que a gente pode ter de queda de tensão. Se tiver uma tensão muito abaixo disso, vai causar um defeito no equipamento, né? Vai gerar problema no sistema.
E a gente tem como corrigir isso previamente com o dimensionamento do cabo, aumentando a espessura do cabo. Então, olha lá, o primeiro caso aí que é 5%. Então, ó, a gente tem, né, uma ilustração aqui. A rede pública seria light, um quadro de entrada, lá perto do medidor. E aí, desde esse quadro até passando pelo cabo de alimentação de um outro quadro, e desse último quadro até chegar na carga de consumo, né, uma lâmpada, um motor, ou um chuveiro, um ar-condicionado, desde lá da entrada até essa carga, o máximo que a gente pode ter é 5% de queda de tensão, né? Sendo que o máximo que a gente pode ter desse quadro de distribuição terminal até o circuito terminal é 4%, né? Então, o máximo, desde lá do início da alimentação, é 5%. O segundo caso, que é a letra B, que é consumidor atendido em subestação própria, né? Ele é alimentado em média ou alta tensão, tem um transformador abaixador, né? Igual o transformador que tem na rua das nossas casas. Esse transformador, no caso, é do próprio consumidor, ele que compra, o próprio cliente, que a carga dele é alta. Então, desde essa origem aqui até o final da carga, ele pode ter 7% de queda de tensão. E aí, qual a regra para a gente dimensionar esses condutores já corrigindo para evitar a queda de tensão? A regra é a seguinte: a gente tem que conhecer algumas informações. Quais são? Corrente de projeto, que é aquela corrente que a gente calcula pegando a potência dividido pela tensão. Qual é a corrente do equipamento? O fator de potência desse equipamento. A queda de tensão admissível para o caso em percentual, né, 5%, 7%. O comprimento do circuito, quantos metros tem lá do quadro até essa carga que vai ser alimentada. E qual é a tensão entre os condutores, 127, 220, né? Essas são as informações que a gente precisa. A partir daí, a gente vai usar essas fórmulas aqui para fazer o cálculo. A gente calcula a queda de tensão admissível em volts, né, chamado de ΔV, onde esse ΔV é igual ao percentual tolerável, 5% ou 7%, vezes a tensão, 220, 127, 440 volts, né? Cada local tem uma tensão específica. Esse percentual tolerável, a gente vai dividir ele por IP vezes L. O que é IP vezes L? É a corrente de projeto vezes o comprimento do cabo, né? A corrente em amperes e o comprimento do cabo em quilômetro. E a tensão aqui em cima em volts. Então, a gente vai ter, ó, uma queda de tensão em volt por ampere vezes quilômetro. Ou seja, volt da tensão, percentual de tensão, dividido por A vezes km. Ou seja, A de amperes da corrente do projeto vezes km, que é o comprimento do cabo. Então, a partir desse momento que a gente acha esse valor, a gente tem uma outra tabela aqui, ó, que ela vai dar para a gente, em função desse valor, essa tabela chamada tabela de queda de tensão, qual a espessura do cabo necessária, já adequada para aquelas condições que a gente está né, submetendo o circuito elétrico. Então, ele vai determinar para a gente qual cabo suporta aquela corrente, naquelas condições de comprimento e tensão. E aí a gente vai ter que comparar qual cabo que deu por esse segundo critério, qual a espessura do cabo, e ver se é maior ou menor ou igual ao primeiro critério que a gente usou, que é o de capacidade de condução. Se o cabo der que tem que ser maior, a gente vai usar esse novo. Se der que tem que ser menor, a gente vai usar o antigo, que ele é maior. E se der igual, já está calculado, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui, ó, ela tem na primeira coluna a espessura do cabo em milímetro quadrado, 1,5, 2,5, 4 milímetros quadrados, 6, 10, 16, 25, e vai embora. Isso aqui é a espessura do cabo. E aí depois ele tem duas grandes colunas aqui, ó, que a primeira coluna é o tipo de material da instalação. Se é material magnético, ou seja, se o conduíte é metálico ou não. E se o material é não metálico, né, PVC. Então a gente vai trabalhar com não magnético, não metálico. A gente vai trabalhar com essa tabela, segunda tabela grande aqui, ó. Só que dentro dessa tabela a gente tem outras duas tabelinhas aqui, ó,
que é para dizer se o circuito é monofásico ou trifásico, né? Qual o tipo de circuito que a gente está trabalhando, monofásico ou trifásico. E depois o fator de potência, né? Qual é o fator de potência? Depois eu vou explicar numa próxima aula o que é esse fator de potência, para vocês entenderem, né? Por enquanto eu vou dar informação, mas depois eu vou descrever o que é o fator de potência do motor. É uma relação entre a potência ativa, que realiza trabalho, e a potência reativa, que gera campo magnético no equipamento, motor, né? Transformador tem fator de potência baixo, 0,8, 0,9. Então, esses aqui, ó, são os critérios. A gente vai olhar qual a coluna que se enquadra o nosso caso, vai achar um valor aqui nessa tabela e vai referenciar lá qual cabo que a gente vai usar, né? A gente vai fazer uns exercícios aí para vocês pegarem isso. Então, vamos lá, olha só. Um exemplo aqui, ó. Um circuito trifásico em 230 volts, com 45 metros de comprimento, alimenta um quadro terminal através de uma rede aérea e este serve a diversos motores. Então, a gente tem aqui, ó, um quadro lá no medidor que vai alimentar um circuito, vai alimentar um outro quadro, um circuito de distribuição, vai alimentar um quadro de circuito terminal, né? E desse quadro tem vários disjuntores, um para cada motor, né? Aí ele fala aqui, ó, dimensionar os condutores do circuito de distribuição, que é só esse trecho aqui, desde o quadro geral até o quadro terminal. Então, ele não quer dimensionar do quadro aqui de entrada até a carga. É só de um quadro até o outro. E a corrente desse circuito é 132 amperes, né? Essa é a corrente do circuito. Então, a gente tem aqui, ó, o tipo de circuito, se é trifásico, a tensão dele, 230 volts, o comprimento, 45 metros, a corrente, né, 132 amperes, e a gente sabe o percentual de queda de tensão aqui. Se a gente voltar lá na queda de tensão, ó, vocês vão ver que do quadro até o motor, a carga, a gente pode ter 5% de queda de tensão. E desse quadro de final de distribuição até o motor, 4%. Só que o trecho que ele quer que a gente alimente é só o trecho entre quadros, do quadro principal de distribuição até o quadro de circuitos terminais aqui, ó. Então, daqui até aqui, se eu posso ter 5% no total, e do quadro terminal posso ter 4%, teoricamente, a gente teria que trabalhar com um valor aqui de 1% de máximo de queda de tensão desse quadro de entrada até o quadro de distribuição. Então, o percentual que a gente vai trabalhar é 1%. Aí vamos aplicar os cálculos lá, ó. 132 amperes, 45 metros, 230 volts, trifásico. Então, a primeira regra é isso daqui, ó. Vou até diminuir aqui, vou passar para o PowerPoint para poder mexer aqui. A primeira regra, vou tentar dar um zoom aqui, é a gente aplicar essa fórmula aqui, que é percentual de queda de tensão que a gente pode ter, né? Essa fórmula aqui, ó, ela vai dar para a gente quantos por cento a gente pode ter de queda de tensão. Então, ΔU, que é o percentual, o valor total de queda de tensão, é igual a tantos por cento vezes a tensão. O percentual que eu falei com vocês é 1%. Vamos trabalhar aí com 1%, para que, se por acaso a gente tenha queda de tensão lá do quadro terminal até a carga, a gente tem aqueles 4% a mais de queda de tensão. Então, a gente pode ter 1% da tensão nominal, 230 volts. Então, a nossa queda de tensão admissível é 2,3 volts. Ou seja, se eu tenho 230 volts lá no quadro principal, menos 2,3 volts, eu posso ter no máximo, lá no outro quadro, 227,7, é isso? Né? 220, aqui vai dar 227, né? Tá certo? 227,7 volts, ou seja, eu tirei aqui, ó, 1% da tensão total, eu subtraí 2,3. Então, teoricamente, a mínima tensão que a gente vai poder ter lá nesse circuito é 227 volts. E
essa queda de tensão, o valor de ΔU, que é quanto que a gente pode ter, equivale a 2,3 volts. Ou seja, a gente pode ter no máximo 2,3 volts de queda de tensão. Depois que a gente calcula esse ΔU, ó, vou marcar em verde aqui, a gente vai calcular esse valor que a gente chama de queda, que é dado em volt por ampere vezes quilômetro. Por quê? Volt é quantos por cento que a gente pode ter, né? Vezes a tensão. Então, aqui, ó, ΔU, vou marcar de verde de novo, é 2,3 volts. Agora, a gente vai pegar esse ΔU e dividir. Vou jogar a fórmula aqui para baixo para ficar mais fácil de entender. Ó, vou jogar lá para o outro lado. Então, a gente vai ter ΔU dividido por IP vezes L. Vou voltar aqui porque... Ou seja, 2,3 volts, que é quanto que eu posso ter de queda de tensão, dividido pela corrente IP vezes o comprimento. A corrente é 132 amperes. Vou botar aqui, ó. Ó, 2,3 volts dividido por 132 amperes, que é a corrente do circuito. Tá dando para entender aí, pessoal? Ó, 2,3 volts, que é a queda de tensão que a gente pode ter, dividido pela corrente do circuito, que foi dado lá no exercício, 132 amperes, vou marcar aqui de azul, vezes a distância do quadro, de um quadro até o outro. A distância que estava sendo dada é 45 metros. Só que essa distância tem que ser calculada aqui no exercício em quilômetros, né? Então, a gente vai pegar 45 e dividir por 1.000, 45 metros é igual a 0,045 quilômetro, né? Então, se a gente pegar 2,3 e dividir por essa multiplicação aqui, a gente vai achar esse valor aqui, ó, 0,387 volt dividido, né, sobre ampere vezes km, ampere por quilômetro. Então, esse é o valor que a gente vai usar como referência para ir lá na tabela identificar qual o cabo para esse valor, né? Entenderam aí? Alguém está com alguma dúvida aí? Dá um retorno aí, só para eu saber que vocês estão me ouvindo aí. Até aqui todo mundo entendeu? Deixa eu interromper aqui para ver quem está aí. Denis, Gustavo, Gabriel, Rômulo e William. Pessoal, vocês entenderam aí? Ou não? O que a gente fez até agora? Deu para entender aí? Sim ou não? Sim. Sim? Né? Ou Sim. seja, a gente pegou o percentual que a gente pode ter de queda de tensão, multiplicamos pela tensão do sistema, achamos o valor de queda de tensão. E dividimos isso pela corrente em amperes vezes a distância em quilômetros. E achamos um valor. Esse valor a gente vai aplicar agora lá na tabela de queda de tensão. Vou lá na tabela, ó. A gente achou aqui, ó, 0,387. Vou lá na tabela e vou procurar em que ela se enquadra e achar isso. Olha só. A gente tem aqui, ó, primeiro, instalação magnética e não magnética. Aí eu falei com vocês que é o não magnético. Então, é só essas tabelas aqui, ó, essas 4 colunas aqui. Aí, dessas 4 colunas, a gente tem aqui, ó, circuito monofásico e circuito trifásico. Não sei se está dando para vocês verem aí, tá dando? Ou não? Aqui tá. Tá dando para visualizar aí? Tentar dar um zoom aqui. Ó, a gente tem aqui a primeira coluna, a seção do cabo. Essas outras 2 colunas aqui, que é para material magnético, que não é o nosso caso. E essas 4 colunas aqui, ó, finais, que é para material não magnético. Só que o nosso circuito não é monofásico. Então, essas 2 colunas aqui de circuito monofásico, ó, a gente não vai usar agora.
Não é o nosso caso. Nosso circuito é trifásico, né? Então, a gente só tem que saber o fator de potência, se é 0,8 ou 0,95. Lá no exercício, não foi dado o fator de potência. Então, vamos considerar aqui o 0,95. Vamos supor que seja 0,95. Então, para essa última coluna aqui, só para ficar mais fácil para a gente ver na última coluna, a gente tem que procurar esse valor que a gente calculou aqui, ó, 0,387. Se vocês olharem aqui, ó, na última coluna, a gente tem aqui, ó, 23, 14, 9, 6, 3, 2, 1, 1, 0,82, 0,59, 0,44, 0,36. Ou seja, o nosso é 0,387, né? A última casa é 7. 0,38. Não tem 0,38, a gente tem 0,44 e 0,36. Agora, se a gente andar nessa linha aqui do 0,44, voltando aqui até saber qual o cabo que ele é referente, se a gente voltar aqui no 0,44, ó, não sei se vai dar para a gente entender, pra vocês entenderem aí. Vou diminuir agora. No 0,44, olha só, andando em linha reta aqui até o cabo, não sei se vai dar para vocês verem, qual o cabo para 0,44? Qual seria a espessura do cabo? 95 milímetros. 95 milímetros quadrados, né? E qual o cabo para 0,36? 120. 120 milímetros quadrados. Isso aí. Então, olha só, a gente não tem 0,38. A gente tem um acima, que é 0,44, e tem um abaixo, que é 0,36. O 0,44 é um cabo menor, 95. E o 0,36 é um cabo maior, 120 milímetros quadrados. Então, a gente vai usar sempre aqui, ó, o valor abaixo, primeiro abaixo do que a gente calculou. A gente achou 0,38, a gente vai usar o 0,36, porque ele dá um cabo maior do que o 0,44, ele dá 120 milímetros quadrados. Então, nesse caso, para queda, se a gente for calcular, considerando o critério de queda de tensão, a gente vai usar o cabo de 120 milímetros quadrados. Ele vai corrigir a queda de tensão num ponto suficiente para que ela não seja maior do que 1% de queda de tensão. Entenderam aí? Mais ou menos? Só para a gente fazer os próximos aí. Alguém não entendeu? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Fala aí, a hora é agora. Tranquilo? Ô, Rafael, você falou que a perda aí é de 5% a 7%, correto? Correto. Pode acontecer desse número variar para mais, para passar esses 7%? Então, pode acontecer de, na prática, passar. E a gente está trabalhando aqui com o seguinte, a gente considera o máximo percentual e corrige o cabo já para que não aconteça isso. Mas pode ser que lá na prática, por exemplo, o cara alimentou um motor dentro de uma fazenda com a distância de 100 metros e o motor, por exemplo, determina que o cabo, para a corrente do motor, o cara usou o critério de capacidade de condução. Ah, o motor tem uma corrente de, sei lá, 30 amperes, aí ele botou um disjuntor lá de 35 e botou um cabo de 6 milímetros quadrados que aguenta 41 amperes. Se esse motor tivesse colado no quadro, beleza, ia estar tranquilo. Agora, se tiver uma distância muito grande, o que vai acontecer? Conforme a distância do cabo vai aumentando, a resistência total do circuito vai aumentando. Porque o cabo tem uma resistênciazinha pequena. É pouca, mas tem. Quando você vai aumentando trecho por trecho, 10 metros, 20, 30, 40, 50, 100 metros, ele vai gerando uma queda de tensão, uma perda de tensão nesses cabos. E aí, lá no final, pode ser que, por exemplo, você tenha 220 volts e o cara a distância é tão grande que no final dá, sei lá, 180 volts. O que está errado ali? O cara só calculou em função da capacidade de condução. O cara não levou em consideração a queda de tensão. Então, ele botou um cabo de 6 milímetros que suporta a corrente, só que gera uma queda de tensão.
e aí o equipamento não vai funcionar corretamente, o motor pode até queimar, porque está com uma tensão abaixo, né? Abaixo do que deveria. Como que ele vai corrigir isso? Aumentando o cabo de 6 para 10, ou para 16, ou para 25. Qual é o cabo certo? Ele vai ter que fazer esse cálculo aqui de queda de tensão para ver qual o cabo que vai corrigir de uma forma que a queda de tensão seja dentro do valor tolerável. Mas na prática, sim, se o cara não calculou e não dimensionou certinho, ou tem uma distância grande, ou tem emenda no meio do caminho, a tensão lá no final vai estar abaixo do que deveria. Entendeu? Entendi. Então, quanto maior for a distância, maior tem que ser o A milímetro do espessura do cabo? cabo. Isso aí, Sim. exatamente. Conforme maior a distância, mais você tem que aumentar a espessura do cabo. Aí, isso levando em consideração o critério de queda de tensão. A mesma coisa se fosse outro critério. Quanto mais circuitos você tiver dentro de um mesmo eletroduto, se tiver uma porrada de cabo junto, né, aquilo vai fazer com que aquele cabo fique quente, fique aquecido. Então ele passa a poder conduzir menos corrente. Porque se você botar na corrente nominal, ele vai torrar por temperatura, por calor, né? A mesma coisa se a temperatura fora estiver grande, se tiver 50 graus, 40 graus no ambiente, no forno, dentro do Maracanã, lugar quente, no dia de sol, o que acontece? Aquela temperatura ou aquele agrupamento de cabos faz com que o cabo fique superaquecido. Então você tem que passar menos corrente nele, né? A mesma coisa para queda de tensão. Conforme a distância aumenta, você tem que corrigir a espessura do cabo. Só que você não pode chegar e superdimensionar o cabo também. Entendeu? Igual esse caso que eu estou te falando. O 6 milímetros aguenta. Mas aí o cara botou lá um motor numa distância grande. Vou chutar 25 milímetros quadrados. Porra, se você for comprar três pernas, né, 3 fases, de 25 milímetros quadrados vezes 100 metros, você vai gastar 300 metros de cabo. Então você tem que calcular de uma forma que ele não fique nem superdimensionado, para o cara não desperdiçar dinheiro, porque cabo é caro, e nem subdimensionado, de forma que o cabo não aguente a corrente ou gere uma queda de tensão lá no final do caminho. Entendeu? Mas é exatamente isso que você perguntou. A forma da gente corrigir esses problemas é aumentando a espessura do cabo. Por isso que tem, às vezes quando eu falo desse sala de aula, você chegar para um eletricista aí que nunca fez um curso, não estudou, mas ou até um pedreiro que acha que sabe de elétrica, ele chega e fala assim, para o chuveiro é cabo tantos milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados. Cara, ele não está levando em consideração a potência do chuveiro, que pode ser 4.500 watts, 6.500, 7.000, 8.000 agora que tem, 8.000 e pouco. Né? Ou seja, você está dobrando a potência do chuveiro. Você está aumentando a corrente. Então, a corrente vai ser maior. Ele não está levando em consideração quantos metros tem do quadro de distribuição até o local onde está o chuveiro. Ele não está levando em consideração quantos circuitos vão ter ali naquele eletroduto saindo daquele quadro. Então, ele não está levando nada em consideração. Qual é a isolação do cabo, qual é o tipo de cabo, né? Então, o cara não tem noção. Ele faz porque fez e deu certo. Pode ser que ligue e funcione e fique lá 15 anos. Vai dar merda daqui a 15 anos. Entendeu? Pode ser que dê problema logo no começo. Pode ser que às vezes nem dê problema. Mas o cara tem que calcular dentro do que a norma especifica. Entendeu? Que já é considerando um dimensionamento adequado para evitar problema. Por isso que a gente vê casos aí, muito casos de incêndio e mortes em mau dimensionamento de chuveiro ou ar-condicionado. Né? Igual lá os caras do Flamengo, lá, a molecada do Flamengo que morreu dentro daqueles, não sei se era container, sei lá. A causa da morte do incêndio, o princípio de incêndio, foi um curto-circuito no ar-condicionado. Né? Às vezes o cara dimensiona um cabo pequeno, com uma distância grande, aquilo vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai dando defeito na tomada, vai dando mau contato, vai esquentando, vai ficando incandescente, vai chegar um momento que aquilo vai torrar. Ou vai abrir o circuito, beleza, vai dar defeito, vai desligar, alguém vai ter que ir lá corrigir o defeito. Ou aquilo pode aquecer e gerar um princípio de incêndio, né? A temperatura ali queimar o cabo ou queimar alguma coisa próxima, por exemplo. Eu tive problema aqui em Vassouras, num colégio que pegou fogo no Benjamin, porque botaram um monte de Benjamin, ligaram um monte de freezer, Benjamin Xing Ling do Paraguai, que não é nem recomendado utilizar Benjamin, né? O T, aquele T,
ligou várias tomadas, várias coisas, esquentou. Chegou num domingo, não tinha ninguém na escola, graças a Deus, só tinha o vigia, que ainda estava dormindo de madrugada. Pegou fogo no Benjamin, causou um princípio de incêndio. Atrás da geladeira, que é um material inflamável, pegou fogo, a cozinha torrou tudo, perdeu tudo que tinha na cozinha. A sorte que o botijão de gás estava certo, estava fora da cozinha. Mas queimou todo, eu tenho foto, ficou tudo preto, tudo que você puder imaginar dentro da cozinha em chamas, entendeu? Tem outros casos aí, tem vários casos até aqui na nossa região aqui, que não é bom falar, mas que causou incêndio por causa disso. Princípio de incêndio por causa de mau dimensionamento dos condutores elétricos, o disjuntor. Igual quando você tem em casa, às vezes, minha casa, por exemplo, minha casa é uma casa antiga, instalação antiga. Ampliaram a minha casa e deixaram um disjuntor bifásico de 40. Quando liga 2 chuveiros, desarmam depois de um tempo. Por quê? Está somando as 2 correntes do chuveiro, está dando mais de 40 amperes, que é a corrente do disjuntor, só que o disjuntor não desarma instantaneamente por sobrecarga, só por curto-circuito, que a corrente vai lá em cima e é efeito magnético que desarma o disjuntor. Se a gente tiver uma sobrecarga, ele demora um tempo para ir aquecendo o material bimetal que tem lá dentro, vai passar 1 minuto, 2, 10, 5 minutos, ele dilata o material metálico que tem lá dentro e abre o circuito. Então ele demora a desarmar, né? Então acontece isso, às vezes está com um problema, vai esquentando até dar um defeito. Aí vai um cara lá, vem um cara na minha casa aqui que não sabe de nada, por exemplo, se eu chamar o meia boca aqui, não, Rafael, isso aí é fácil de resolver. Pega o disjuntor de 40 e bota um de 50 ou de 60. O que o cara está fazendo? Ele está tirando a proteção do cabo. Quando ele está tirando o disjuntor de 40 e botando de 60 sem trocar o cabo, ele está dizendo o seguinte, pode ligar os 2 chuveiros, que vai dar, sei lá, 50 e poucos amperes, o disjuntor não vai desarmar. Beleza, não vai desarmar. Só que o cabo que aguentava, sei lá, 45 amperes, ele está com 50 e pouco. Ou seja, eu estou diminuindo a vida útil do cabo, estou sobrecarregando ele. Uma hora vai dar merda. Entendeu? Vai queimar, vai derreter, isolação, vai gerar um incêndio. Né? Por quê? O cara tirou a proteção do cabo, o disjuntor, aumentou o disjuntor, beleza, o disjuntor não está desarmando. Mas resolveu o problema? Não. Ele não solucionou o problema, ele resolveu temporariamente. Depois vai dar um problema maior ainda. Entenderam aí por que a gente faz esse cálculo? A gente calcula a corrente de projeto, dimensiona um disjuntor acima, que deixe passar essa corrente, mas que desarme se tiver uma corrente acima do que está no projeto. Se você projetou lá 10 lâmpadas, cada lâmpada tem 1 ampere, tem que dar 10 amperes. Se por acaso está dando 15 amperes, 20, alguma coisa está errada. Aí o disjuntor vai lá e desarma. O disjuntor de 16 amperes, desarmou. O cabo aguenta 20 e pouco, está tudo certo. Aí vai um cara lá e tira o disjuntor de 16 e bota um de 30. Só que o cabo aguenta 20 e pouco. Aí vai lá os caras da lâmpada, puxa um monte de lâmpada, ou aumenta a potência das lâmpadas que estão ligadas nos bocais. A corrente de uma lâmpada era 1 ampere, agora é 2. Então foi a 20 amperes. O disjuntor não vai desarmar e o cabo vai estar sobrecarregado. Entendeu? Rafael, outra pergunta. E pode acontecer de um cabo transportar mais amperes do que ele aguenta? Não, o que ele aguenta, na verdade, é o que está calculado, dimensionado para isso. Mas ele pode, você vai sobrecarregar ele. Entendeu? Tá. Vamos supor, o cabo aguenta 40 amperes. Você vai botar 60 lá que ele vai conduzindo, só que ele vai esquentar. Ele vai deteriorar ele, vai diminuir a vida útil. É igual um elevador. Você entra num elevador lá, ele está suspenso por cabo de aço, e o cara te fala, aguenta 500 quilos. 5 pessoas de 80 quilos. Beleza. Mas se você quiser botar 8 pessoas lá dentro de 80 quilos, dá 640 quilos, ele vai romper na hora o cabo? Não vai. O elevador vai puxar aquelas 8 pessoas, bafado, mas vai. Aí você está sobrecarregando, amanhã entra mais 8 pessoas. Vai chegar um dia que os fios do cabo vai rompendo um fiozinho de cada dia, daquele cabo de aço que está aguentando o elevador. Um dia o elevador vai arrebentar. Por quê? Está sobrecarregado. Mas ele vai aguentar? Vai. Entendeu? Mesma coisa um carro. Você pegou um carro para ter uma rotação lá,
você anda com ele na velocidade, na rotação máxima, acelera e não troca de marcha, tá de segundo, tá lá, nananana. Ele tá aguentando, mas ele tá sobrecarregado, entendeu? Tá deteriorando o equipamento, tá diminuindo a vida útil do cabo, do carro, do elevador, né? Os equipamentos, principalmente elétricos, eles aguentam sim, por isso que você vê muita coisa aí doida e tá funcionando, né? Um cabo, às vezes, fininho, tá alimentando uma casa inteira, um chuveiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas está sobrecarregando, ele está aquecido. Se você for lá e botar a mão, o cabo está quente. Tem cabo que chega a vibrar, cara, a sofrer vibração mecânica de ter defeito. Às vezes está com mau contato no disjuntor, está solto ali, a corrente é alta, o cabo chega a tremer, né? Então, o cabo sofre dilatação térmica por causa da temperatura. Você está sobrecarregando ele, em termos elétricos, um condutor, você está aumentando o fluxo de elétrons, você está aumentando o atrito ali dentro dele e você está aquecendo ele. Então, você está chegando a um ponto de temperatura que está deteriorando. É um elemento químico, entendeu? Você está quase botando fogo, literalmente, no cabo. Ele está muito quente, né? Deu para você entender? Não sei se você conseguiu Sim, compreender aí. Mas entendi. aguenta, igual transformador de rua. Transformador na rua da nossa casa. Tem a potência dele lá, 150 kVA, 112,5 kVA, 300 kVA. Se você ligar um monte de casa nesse mesmo transformador, ele vai aguentar. Só que vai diminuir a vida útil dele, ou ele pode dar uma pane a qualquer momento, porque ele está sobrecarregado. Entendeu? Não sei, academia. Não sei se alguém malha aí. Você vai lá e soca peso e levanta aquele peso. Você vai aguentar. Mas uma hora vai romper um ligamento, vai dar uma hérnia de disco na coluna, entendeu? Você vai aguentar, igual os caras que carregam cimento, descarregam caminhão com cimento, 2, 3, 4 sacos de cimento na cabeça e no ombro. O cara tá aguentando ali, só que tá fudendo a saúde dele aos poucos. Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele vai ver o prejuízo disso, entendeu? Né? Não é imediato que vai desenrolar o problema. Só se for um curto-circuito. Né? É o que eu estou falando com vocês. O disjuntor, ele desarma, ele demora para desarmar se for uma sobrecorrente pequena. Vamos supor, ele é 40 amperes, você bota 42. Pô, ele vai funcionar direto 42, tá? Mais de uma hora se bobear. Agora, se você fecha um curto-circuito que a corrente vai a 200 amperes, na hora ele desarma. Porque é outro tipo de acionamento para o desarme do disjuntor. Entendeu? Ele tem uma tolerância. O cabo é a mesma coisa, tem uma tolerância de corrente. Só que se você pegar um cabo fininho e chamar a corrente nele, ele vai esquentar, vai esquentar. Acho que tem até vídeo na internet disso. Depois eu vou procurar para mandar para vocês. Os caras simulando em um laboratório, o que acontece com o cabo que aguenta uma corrente e vai aumentando a corrente do cabo, até ele pegar fogo ou romper, que é o princípio do fusível. Não sei se vocês mexem aí, fusível de carro, vocês conhecem? Como é que funciona o fusível? Fusível é um fiozinho, uma liga metálica, né? Chumbo, estanho, cobre, alumínio. Cada liga tem um conjunto de elementos químicos e ele é um fiozinho. Quando ele fala lá que o fusível é de 10 amperes, ou 15 amperes, ou 30, significa que ao você correr uma corrente de 30 amperes ali, ele vai esquentar a ponto de derreter e romper o fio do elo fusível. Não sei se vocês já viram isso. Estamos conseguindo entender isso? Ou seja, rompe o fusível do cabo. Pega fogo, às vezes, dentro do fusível. Porque ele não aguentou a corrente elétrica, o calor ali rompeu. E aí abriu o circuito. É o que um fusível faz. É mais ou menos isso. É como se fosse um fio, onde quando você fala que ele aguenta 10 amperes, é porque ele aguenta tantos graus de temperatura. Só que os caras sabem, para cada tipo de fio, quantos graus ele aguenta até romper. E aí converte isso para eletricidade. Entendeu? Faz ensaio no laboratório, essas coisas. Entenderam aí? Entendeu, Romulo? Sim. Aí vamos lá. Então a gente calculou aí, né, o valor de 0,387 volts por ampere por quilômetro e deu cabo de 120 milímetros quadrados. Bom, agora vamos voltar para o exercício lá da última aula, que era isso aqui, né? O chuveiro de 6.500 watts,
a distância de 40 metros que a gente não tinha usado, 220, tensão 220, fator de potência 1, condutores de isolação de PVC instalado em eletroduto de PVC embutido em alvenaria. Temperatura ambiente, 35 graus. A gente foi e calculou por esse primeiro critério aqui, ó. Em Rômulo. Rômulo que tinha falado, né? Sim. Tá aí ainda? Tô. Denis, Gustavo, Gabriel, Rômulo e William. Opa. Né, Rômulo? Olha só. Denis, a galera aí. A gente achava a corrente de projeto, que a gente pegou 6.500 watts, né, ou volt-ampere, depois eu vou explicar isso, e dividiu por 220 volts e achou a corrente desse chuveiro. Então, o chuveiro, na potência máxima dele, vai dar 29 amperes. Pegou e botou um disjuntor maior do que a corrente do chuveiro. Botamos um disjuntor de 30 ou 32 amperes. Se for o NEMA, 30. Se for o DIN, 32. Né? Vou botar aqui, ó. 30 amperes o NEMA, ou 32, que é a corrente padronizada do. Aí depois a gente foi lá na tabela 36 da NBR 5410 e viu que o cabo 4 milímetros conduzia 32 amperes. Vou sair aqui do compartimento de tela para ir para o PDF aqui para mostrar isso para vocês. Onde é que está isso? A gente foi lá, ó, achou o tipo de instalação, que era condutor, esse aqui, ó, o método 7, aqui, ó, B1, vocês estão vendo aí, é o método 7, condutores isolados em eletroduto seção circular, método B1. Então, ele dava aqui, ó, na tabela 33, para tipo de linha, método B1. Aí a gente ia lá na tabela 36, que é a capacidade de condução de corrente em amperes, para cabos método de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Condutor de cobre e de alumínio. Então, a primeira parte da tabela aqui, ó, é cobre. Tá aqui, ó, no meio, cobre. Lá para baixo, se eu for descendo ela aqui, ó, tem alumínio, né? Ou seja, uma parte da tabela é alumínio e outra parte é cobre. Deixa eu ver se vai marcar aqui, ó. Alumínio, que está em azul aqui, ó. Isso tudo aqui é alumínio. E a parte de cima é para o cobre. Ó, até aqui, passei do alumínio, né? Até aqui, aqui em cima é cobre. Aí a gente tem os métodos, ó. A primeira coluna é a seção nominal do cabo. A segunda coluna aqui é para o método A1, que não é o que a gente está vendo. A outra coluna aqui, que tem outras duas colunas dentro dela, é o A2. O que a gente está estudando é esse aqui, ó, B1, que a gente viu lá que é o B1. B1, 2 condutores carregados. Então, aqui, ó, tem o B1, 2 condutores, fase neutro, fase, e B1, 3 condutores carregados. Né? A gente é 2. Então, a gente está trabalhando nessa coluna aqui, ó, até aqui alumínio, ó. Aqui, ó, essa é a coluna que a gente está trabalhando. Aí a gente vai ver qual cabo suporta mais do que o disjuntor que a gente botou lá de 32 amperes. Então, a gente tinha aqui, ó, 2,5, 24 amperes. Aí é que eu estou olhando a primeira coluna, que é a espessura do cabo, e olhando lá na outra qual é, para o B1, 2 condutores, qual a corrente. Então, aqui, ó, 2,5, 24 amperes. Tá aqui o cabo e tá aqui na última quadradinha azul aqui, o B1. 4 milímetros quadrados, 32 amperes. 6 milímetros quadrados, 41 amperes. 10 milímetros quadrados, 57 amperes. Né? Então, para esse método, com 2 condutores, para uma temperatura ambiente aqui em cima, ó, de 30 graus Celsius, né? Tá aqui, ó, 30 graus. Se a temperatura for diferente disso, tem que corrigir. Para condutor com isolação de PVC, aqui, ó, PVC e material de cobre, que é o que a gente olhou aqui, entendeu? A gente tem que olhar isso tudo. Ele é 6 milímetros, 41 amperes e 4 milímetros, 32 amperes. Então, a gente vai voltar lá, ó. A gente viu que o 4 milímetros suportava 32 amperes, que tem que ser maior ou igual à corrente do disjuntor. 32 é igual ao DIN e maior do que o NEMA, que é 30. Só que ele falava lá no exercício, na questão, que a temperatura ambiente era 35 graus. Ó. Não é 30 graus, é 35.
né? E lá no ensaio em laboratório, naquela tabela que a gente usa, a gente está trabalhando com uma referência de 30 graus. Como não é 30 graus, é 35, a gente tem que ir lá na outra tabela, que é a 40, temperatura ambiente, aqui, ó, tabela 40. Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus, para linhas não subterrâneas, e de 20 graus para linhas subterrâneas. Então, a gente tinha aqui, ó, primeira coluna, temperatura ambiente em graus. Aí tem aqui, ó, 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus, opa, 35 graus. Essa é a temperatura que a gente quer, 35 graus. Aí, nas outras duas colunas aqui, é isolação do material, ó, isolação. O nosso material lá é PVC, não é o XLPE ou EPR, que é o duplo isolação. O nosso é PVC. Então, a gente vai na coluna PVC, aqui, ó, essa coluna que interessa para a gente. No lado de temperatura ambiente, coluna PVC, 35 graus. Então, se a gente pegar aqui, ó, temperatura para local ambiente aberto, não é rede subterrânea, 35 graus e PVC, a gente tem que multiplicar aquela corrente que está lá na tabela 36 por 0,94, ou seja, ela passa a conduzir 94% do que ela conduzia em 30 graus, ou seja, cai 6%, diminui, entendeu? Vocês podem ver aqui que conforme a temperatura vai aumentando, ó, o fator multiplicativo vai diminuindo. Para 40 graus, o fator é 0,87. Para 50 graus, com uma temperatura muito maior, é 0,71, ou seja, só conduz 71%. Para 60 graus, cai pela metade, ó, multiplica por 0,5. Então, aquele 32 amperes vai virar 16, porque a temperatura ambiente está muito alta. Se a temperatura diminui, aqui, ó, daqui para cima, ó, é 25, 20, 15, 10 graus. Para 10 graus, por exemplo, se tiver um lugar muito frio, ó, 10 graus Celsius, ele aumenta 0,22, aumenta mais 22%. Então, por exemplo, o cabo que aguentava 100 amperes, ele vai aguentar 122. Aquele cabo de 4 milímetros que aguentava 32 amperes, ele vai aguentar 32 vezes 1,22. Né? Deixa eu tentar abrir com o calculador aqui, ó. Não sei se vai aparecer ela para vocês na tela aí. Acho que não. Né? Aqui, ó, se eu pegar aquele cabo de 4,5, 32 vezes 1,22 no local frio, 39. Ele vai a 39,04. Então, aumenta de 32 para 39. Mas se eu for lá para um local quente que está 45 graus, ele vai vezes 0,79. Nosso caso é 35 graus, 0,94. Não sei se o Rômulo está conseguindo entender. Está acompanhando aí, Rômulo? Está tranquilo aí? Se tiver dúvida aí, se estiver no rápido, você fala. Então, olha lá, 32 graus, 4 milímetros, se a gente multiplicar por 0,94, 32 vezes 0,94 dá 30,08. Opa, 30,08 é menor do que 32. O cabo não pode aguentar menos do que o disjuntor. Porque o disjuntor tem que desarmar e o cabo tem que estar aguentando a corrente. Não posso botar um cabo que aguenta 30 e um disjuntor que aguenta 32. Porque se eu tiver em 31, por exemplo, o cabo vai estar sobrecarregado e o disjuntor não vai ver que não vai mandar desarmar, não vai desarmar automaticamente. Então, a gente volta lá na tabela, tira o cabo de 4 milímetros e bota de 6, que aguenta 41 amperes. Aí, se a gente pegasse lá e multiplicar 41 amperes vezes 0,94, 41 vezes 0,94, dá 38. Então, por 6 milímetros, o cabo aguenta 38. 38 amperes é maior do que o disjuntor de 32. Então, qual seria a resposta final aqui por esse critério? Se fosse usar o disjuntor de 32 amperes. O disjuntor de 32 e o cabo de 6, que aguenta 38,54. Está acima, já corrigido. Entenderam aí? Sim. Tranquilo? Aí vamos para o próximo, que é o próximo critério que eu que... Rafael, uma pergunta. Pode falar. Esse número da temperatura ambiente, ele é tirado da onde? Ele é tirado de ensaio em laboratório. Os caras têm lá a espessura do cabo
né? O material dele, o cobre, circula uma corrente num ambiente com a temperatura regulada, precisamente para 30 graus, e eles fazem ensaios, entendeu? Por isso que a referência é 30 graus. Pega uma sala, climatiza ela em 30 graus e vai Mas se eu fosse simulando. fazer a instalação, por exemplo, numa casa no Nordeste, eu usaria a temperatura média daquela cidade? Como é que eu faria? Então, aí você tem que ver a temperatura máxima, né? Não a média. Máximo? Pior caso, Porque no verão, por exemplo, é o pior caso. Entendeu? Vamos supor que a máxima lá é 45 graus. Você vai pegar o fator para 45 graus. 40 graus, vai pegar para 40 graus. Porque a média, se você tiver uns dias lá muito quentes, 3, 4, 5 dias muito quentes, a média não adianta, porque às vezes a média está baixa. Vamos supor que o local é frio o ano inteiro e só lá no mês de um mês do verão, por exemplo, dá um pico lá de calor. Você tem que levar em consideração o pior caso. No nosso caso aqui, como projetista, né, para dimensionar essas coisas, a gente tem que sempre considerar o pior cenário. Entendeu? Entendi. Aí vamos lá para o próximo critério, queda de tensão. Então, vou pegar esse mesmo circuito aqui, ó, que é do chuveiro. Olha lá, do quadro de distribuição até o chuveiro. Se a gente voltar lá naquele critério de queda de tensão, ó, aqui, ó, do quadro de distribuição final até a carga final, a gente pode ter 4% de queda de tensão, né? Então, olha só, 4% vezes a tensão. Primeira coisa que a gente tem que fazer. A tensão lá, ó, no chuveiro é 220 volts. Vou marcar aqui, ó, vermelho, 220 volts. E a gente pode ter 4% desse quadro até aqui. Então, 4% vezes 220 é quanto de queda? Dá para fazer de cabeça aí, né? 1% é 2,2 vezes 4, 8,8, não é isso? Certo? Então, 4% de 220 é 8,8. Agora a gente vai pegar esse 8,8 e vai dividir por, né? Aqui tem uma divisão, ó. 8,8 dividido por 29 vezes 0,4. Isso aqui é um outro fator multiplicativo. Vai pegar o 8,8 e dividir por isso tudo aqui multiplicado. O que é isso? 29,55 é a corrente de projeto. É a corrente do chuveiro, ó. 29,55. Vou voltar lá, ó. Aqui, ó. Se a gente pegar 6.500 e dividir por 220, dá 29. Então, a corrente de projeto é 29. E a distância, né, 40 metros. 40 metros é 0,040 quilômetros, né, dividir por 1.000. Então, dá 0,040 quilômetros. Se a gente pegar agora e fizer esse cálculo, ó, vou fazer detalhado aqui para depois não embolar. 29,55. Vou abrir uma calculadora aqui, ó. 29,55 amperes vezes a distância, né, a corrente de projeto vezes a distância, 0,040, dá 1,182. Então, isso aqui vai dar 1,182 e a gente está multiplicando corrente vezes distância. Então, vai dar ampere vezes quilômetro. A unidade de medida aqui debaixo da divisão, do denominador, né? Depois a gente vai pegar 8,8 e dividir por esse 1,182. Então, vou pegar aqui, ó, 8,8 volts dividido por 1,182 ampere vezes quilômetro. Dá 7,44500884, papapá. Aí, arredondando aqui, 7,45. Então, pelo primeiro critério, deu um cabo de 6 milímetros quadrados. Anotem aí, 6 milímetros quadrados. Agora, pelo critério de queda de tensão, a gente vai pegar esse 7,45 e vai lá naquela tabela. Aí, vou lá na tabela. Então, vamos lá. O nosso chuveiro é instalado em material
Magnético ou não magnético? Não magnético. Essa coluna do lado aqui. Circuito monofásico ou trifásico? Né? O nosso circuito é bifásico, é 2 fases. Então, ele não é monofásico. Ele está dentro de um circuito trifásico que a gente pegou 2 fases só. Então, vou usar aqui o trifásico. E o fator de potência, vou usar o 0,95. Né? Para chuveiro é 1. Mas na tabela aqui tem 0,95. Então, vou procurar no 0,95 aqui, ó, aquele valor que a gente calculou lá de, quanto que deu? 7,45. 7,45. Vamos lá. Aonde está o 7,45 aí? Me ajuda aí. Vamos ver se vocês entenderam aí. O que vocês fariam aí? Falem aí. Seria um cabo de 6 milímetros? Mas como é que você fez para chegar lá? Me explica aí. É, porque não tem o 7,45, né? Aí seria Isso. entre o 9 e o 6. Isso aí, entre o 9,15 e o 6. Exatamente. Aí para o 9,15 é um cabo de 4. E para o 6,14 é um cabo de 6. Então a gente sempre usa um menor aqui que dá um cabo maior lá. Né? Sempre vai usar o maior cabo. Certo? Certo. E aí dá o cabo de 6 milímetros quadrados. Exatamente isso aí que você está falando. Né? Agora vamos fazer uma simulação aqui só para vocês entenderem. Né? Olha só. Todo mundo entendeu a resposta aí? Foi o Rômulo que respondeu, né? Não. Quem respondeu aí? Para, fui eu, Denis. Foi o Denis? Ah, não, beleza. Olha só. Presta atenção aí, galera. Vamos simular aqui. Olha só. Se vocês verem aqui, se a gente aumentar a corrente que está dividindo ou aumentar a distância, que é o denominador, né? Vou botar aqui embaixo para ficar mais visível isso. Né? É 8,8 dividido por... Ver se vai dar aqui para fazer o que eu quero. Essa porra aqui não vai. Ó, 8,8 dividido por 29 vezes 0,40. O que faz esse valor total aqui, o valor final, diminuir? Se a gente diminuir o percentual de tensão ou de queda, vai diminuir, porque é diretamente proporcional. Se a gente aumentar a distância ou aumentar a corrente, a gente vai diminuir também essa queda e vai adulterar o resultado final. Então, por exemplo, só para vocês simularem aqui, vou pegar aqui 40 metros, que era a distância do chuveiro, e vou aumentar para 100 metros. Então, 100 metros é 0,100 quilômetros, né? 0,1 quilômetro, 100 metros. Quando a gente fizer isso aqui, me ajudem aí, ó. Quem está com calculadora aí? 29,55 vezes 0,1, né? Dá até para fazer de cabeça essa, né? Vezes 0,1 dá 2,955. Agora, se a gente pegar 8,8 e dividir por 2,955, vai dar 2,97. Ou seja, se eu aumentar a distância ou aumentar a corrente, que é o denominador da equação aqui, a gente vai diminuir o resultado final, porque é inversamente proporcional. Então, o que era 7 e pouco caiu para 2,97 volts por ampere vezes quilômetro. Se a gente for lá na mesma tabela procurar 2,97, aonde está esse 2,97? Seria esse cabo de 16? Todo mundo viu isso aí? Quem falou aí? Rômulo? Ô, Romo, como é que você fez aí? É, porque eu peguei
o valor abaixo, que seria esse 2,33 aqui. Isso aí, 2,97 está entre 3,67 e 2,33. Então, abaixo é 2,33. 2,33 dá um cabo de 16 milímetros quadrados. Ou seja, se por acaso o chuveiro tivesse essas mesmas condições e ao invés de ser 40 metros, ele tivesse a 100 metros, com a mesma potência, a mesma tensão, sem agrupamento, numa temperatura tal, aí ele seria 6 milímetros quadrados, pelo primeiro critério, e 6 pelo segundo. Mas agora a gente aumentou para 100 metros, né? De 60 para 100. 60 de 40? De 40. De 40 para 100. Se a gente aumentar de 40 para 100, né, a gente multiplicou por 2,5, mais que dobrou a distância. O que aconteceu com o volt ampere por quilômetro? Diminuiu e aumentou o cabo. O cabo de 6 agora seria 16. Vocês conseguiram entender aí? Sim ou não? Sim. Entenderam aí? Beleza? Agora vamos lá, vamos mudar uma outra coisa aqui. Vamos supor que agora, ao invés de eu falar que a queda de tensão é 4%, que o chuveiro está sendo alimentado pelo quadro terminal, eu vou falar o seguinte: o chuveiro está sendo alimentado lá pelo quadro do medidor, lá na entrada, né? E é geração própria. Vamos supor que tem um gerador próprio lá e a queda de tensão admissível agora é 7%. Então, o que vai acontecer? Eu aumentei o percentual, posso ter uma queda maior. Antes eu podia ter 4%, agora a gente pode ter 7%. Então, 220 dividido por 100 vezes 7 dá 15,4. Né? Ou seja, agora, ao invés de ter 8,8, eu posso ter 15,4 volts. Vou manter os 100 metros aqui, 0,1 quilômetro. Só que eu aumentei a tolerância de queda de tensão, posso ter mais. Então, agora mudou a conta, vai ser 15,4 dividido por 2,955. Então, 15,4 dividido por 2,955. Isso aqui vai dar 5,211, 5,21. Aí vou voltar lá na tabela. Então, o cabo era 6 milímetros quadrados, eu aumentei a distância para 100 metros, foi para 16, mas agora eu aumentei o percentual tolerável de queda de tensão de 4% para 7%, deu 5,21. Se a gente for olhar aqui o 5,21, ele está aqui, entre 6 e entre 3, 6,14 e 3,67. A gente sempre usa o menor. 3,67 é um cabo de 10 milímetros quadrados. Né? Ou seja, agora já mudou a condição. O que eu quero que vocês entendam? Que todos esses fatores, né, eu acho que agora ficou um pouco mais claro, mas a gente ainda vai fazer exercício disso depois, quando a gente for rever a matéria em sala de aula, e aqui também. Que vários fatores influenciam no dimensionamento de um cabo. Não é só você falar, o chuveiro tem um chuveiro e o cabo é tanto. Você tem que saber a potência do chuveiro, a tensão, né? O material do cabo, se é cobre, se é alumínio, a isolação, se é PVC, ou se é aqueles outros dois, que é XLPE e EPR, né? Tem que saber se o circuito está dentro de um eletroduto agrupado ou não, tem outros circuitos agrupados. Se ele está instalado em eletroduto, ou em eletrocalha, ou na parede, ou em isolador suspenso, ou na canaleta no chão, embutido no solo, né? Tudo isso tem que saber a distância, tem que saber o percentual de tensão tolerável desde o ponto de alimentação. Então, tudo isso é critério para você especificar um cabo. Né? Ou seja, você pode ter um chuveiro com a potência igual, instalado em condições diferentes, que um vai dar um cabo de 4 milímetros, outro vai dar um de 6, outro vai dar um de 10 milímetros quadrados. Por quê? Tem que ver quais fatores influenciam nesse modo de instalação. Por isso, cada caso é um caso.
Senão vinha tabelado. Chuveiro é de tanto, você vai usar o cabo de tanto. Acabou. Lâmpada é de tanto, é cabo de tanto. E não é assim. A gente tem que dimensionar. Mas na prática, quem é leigo, quem não estudou isso e às vezes tenta fazer por conta própria, o cara acha que deu certo com cabo tal, eu vou usar o cabo tal. Entendeu? Só que ele não tem conhecimento de todas essas variáveis. Deu para vocês entenderem aí? Deixa eu ver quem está aí. Gabriel, William, Romulo, Denis, Gustavo. Vocês entenderam aí, galera? Tá tranquilo? Sim. Como é Entendi. que tá aí? Beleza? Alguma dúvida nisso, não? Não, de boa. Então vamos lá, vou passar um exercício agora aqui para vocês fazerem juntos aqui. Ó, próxima questão. Dimensionar os condutores para um circuito terminal das tomadas de cozinha pelo critério de capacidade de condução e pelo critério de queda de tensão, né, pelos dois critérios, certo? Considerando o seguinte, ó, são 5 tomadas, esse triângulo aqui é tomada média, é simbologia. 5 tomadas são 3 de 600 e 2 de 100 volt-ampere. Então, se a gente somar isso tudo aqui, dá uma potência total de 2.000. 2.000 volt-ampere. A tensão do circuito é 127 volts. A isolação do cabo é PVC. O método de instalação é aquele B1, ó, eletroduto embutido em alvenaria. A temperatura ambiente é 30 graus, é a mesma que é usada na tabela. O comprimento do circuito é 10 metros e o fator de potência é 0,95. O que eu quero que vocês façam? Calculem o cabo disjuntor pelos 2 métodos. Vocês conseguem fazer? Sim ou não? Conseguem tentar aí? Sim. Sim? Então, vou dar aí uma pausa aí de 5, 10 minutinhos aí e vou esperar vocês fazerem. Vou pegar uma água ali e vou deixar o meu áudio desligado aqui para eu falar, mas eu vou escutar vocês. Se tiver alguma dúvida, me chama aí. Teria como mandar a tabela? Qual tabela? A de É, queda de tensão? todas que são usadas. Né? Tem. Eu acho que isso aí já está no... Vou mandar agora no Zap aí. No grupo aí, pode ser? Pode? Sim. Vou mandar agora aí. As tabelas, ó, vou mandar aqui. Acho que vocês vão usar para fazer o exercício. A 33, vocês não vão mandar 33, mas vocês não vão usar, que já é o B1. Vou mandar 36, a 40, a 42, que é fator de correção. A 33 eu não vou mandar agora não, para não confundir vocês aí. Pode ser? Vou mandar as 3 tabelas aí. E vou tentar mandar aqui, copiar do PowerPoint, a outra de queda de tensão. Deixa eu ver se vai aqui pelo Zap. Eu acho que foi. Vê se chegou aí. Confirma aí para mim, por favor. Chegou. Chegou? Vou tentar dar um print da tela aqui, que a gente usa para calcular aqui, só para vocês entenderem aqui. Mandei. Vou esperar aí uns 10 minutos, tá? 5 minutos. Vou pegar uma água ali e já volto. Pode ser? Vocês vão fazendo aí.
Ele esqueceu de deixar no slide do coisa. Tirei print. Isso que eu vi aqui agora.
Pessoal, e aí? Como é que tá? Você não deixou no slide do exercício aí. Ué? Botar aí. Qual o primeiro passo aí? O que vocês estão fazendo? Vamos lá. Primeira coisa é o quê? O que a gente tem que calcular? Estão ouvindo aí? A corrente. Isso aí, ó. Primeiro passo, ó, é calcular. Vou botar aqui embaixo só para facilitar aí. Calcular a corrente IP, que é a corrente de projeto, potência sob tensão. Depois um disjuntor, que a gente chama de IN, maior do que a corrente de projeto. Depois um cabo IC, corrente de condução do cabo, maior do que a do disjuntor, sendo que esse IC vai virar IC', onde esse IC' é a corrente do cabo IC vezes fator de correção de agrupamento vezes fator de correção de temperatura, certo? Sempre nessa ordem, Rafael? Isso, sempre nessa ordem. Isso foi o primeiro critério. Primeira coisa aqui é calcular a corrente de projeto, que é a potência sob tensão, né? Quanto que deu aí? Vou arrumar aqui para a gente fazendo juntos aí. Quanto vocês acharam de corrente de projeto aí? Só um minuto. Até botar aqui embaixo, que aí a gente vai seguir a ordem aí. Primeira coisa, corrente de projeto. 15,7 amperes. 15,7. Todo mundo achou isso aí? 2.000 VA dividido por 127 volts. 15,7 amperes. Isso aí. Beleza. Primeiro passo é esse aí. Depois, o segundo passo é a corrente nominal do disjuntor. Qual o disjuntor que é maior que 15,7? Quem lembra aí? O NEMA é o de 20. Isso aí. E o DIN também é o de 20. Só vai mudar lá no 30, 32. Então, o disjuntor, ó, 20 amperes. Está na tabela lá. Acho que eu tenho a tabela aqui nesse slide aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Eu botei até para mostrar para vocês. Não sei se vocês estão olhando aí, ó. Aqui tem as correntes nominais, ó. 20, 25, 10, 1, 2, dos dois, ó. O NEMA, 10, 15, 20, 25. E o DIN, 6, 10, 16, 20, 25. Então, os dois têm 20. Certo? Então, a corrente aí, 20 amperes. Que a gente calculou agora. Tranquilo aí? Todo mundo está escutando, está entendendo? Sim. Denis, Gustavo, Rômulo, William, Gabriel. Estão entendendo aí? Então, olha só. 20 amperes é o disjuntor. Depois a gente vai lá na tabela 36 e vê um cabo, que seria o IC,
que aguenta mais de 20 amperes. Qual que é? Lá na tabela 36. Método B1, 2 condutores carregados. Querem que eu abra a tabela aqui ou vocês estão olhando aí? Vou abrir ela aqui. Ó, tabela 36. Tabela 36, É método 1,5. B1, 2 condutores. 1,5 aguenta quanto? 17. Né? Quanto está dando nosso disjuntor? É 20. Então, 1,5 não pode e nem deveria, se pudesse, aguentasse, porque eu não falei isso com vocês, mas depois a gente vai chegar nessa aula. Para tomada, o cabo mínimo pela norma é 2,5 milímetros quadrados. Então, por exemplo, mesmo que a gente tenha uma tomada com a corrente pequena, não pode usar o fio 1,5, cabo 1,5, tem que usar o 2,5 no mínimo. Então, 2,5 é quanto? 24 amperes e o 4 milímetros, 32. Certo? Então, vamos voltar lá. O cabo aqui seria o de 2,5, que tem uma corrente de 24 amperes. Tem agrupamento nesse circuito? Sim ou não? Tem outros circuitos agrupados? Eu acho que não. Não, né? Só tem ali, ó, fase, neutro e terra da tomada. Então não tem agrupamento. Então o fator de correção de agrupamento aqui, ó, é 1, né? Então aqui vai ser 1 também, vezes 1. A temperatura, tem correção de temperatura? Não. Não, porque ela já é 30 graus, né? Então, vezes 1, 24 vezes 1, o IC' vai ser quanto? 24, né? Concorda? Concordo. Olha lá, achamos a corrente de projeto, vou botar em vermelho. Depois o disjuntor. Eu vou tirando do vermelho aqui, só para vocês entenderem o passo a passo aqui. Agora o cabo, que é o IC', 24 amperes. Então, beleza. Cabo 2,5, disjuntor de 20 amperes. Então, pelo critério de... Vou botar aqui, ó. Critério de capacidade de condução, o cabo ideal seria o 2,5, disjuntor de 20 amperes. Certo? Teria matado a questão aí pelo primeiro critério. Agora vamos para o segundo critério. O segundo critério é qual? Queda de tensão. Critério de queda de tensão, a gente fazia o quê? A queda era igual. Vou escrever aqui, ó. Queda era igual. Vou abrir parênteses. Delta U vou botar um símbolo aqui. Delta U dividido por IP vezes L. Então, IP é a corrente, L é o comprimento em quilômetro e ΔU é a queda de tensão admissível, onde esse ΔU era igual ao percentual de queda de tensão admissível vezes a tensão V, vou botar aqui, ó, vezes U, né? Ou seja, percentual vezes a tensão dividido pela corrente vezes o comprimento do circuito, né? ΔU vai ser quantos por cento a gente pode ter de queda de tensão desse quadro até a tomada?
4%, né? É isso? Do quadro até a tomada? 4%. Vezes, atenção, quanto que é? 127 volts. Isso aí. 127. Quanto que dá 4% de 127? Calculem aí, por favor. 5,08. 5,08 volts. Né? Então, 5,08 volts. Então, nossa queda aqui vai ser... Vou pegar isso aqui para baixo. 5,08 volts. Dividido. Qual é a corrente de projeto? 15,7. 15,7 amperes vezes. Qual é a distância do circuito em quilômetro? 10 metros é 0,010, né? 10 dividido para 1000, 0,010 quilômetros. Quanto que dá isso daí? Na calculadora aí. Quem pode calcular aí? 5,08 dividido por 15,7 vezes 0,010. Isso vai dar 32,26. O gabarito está aqui embaixo. É isso? Quem calculou aí? Aqui deu 32,3. 32,3. Né? Tá arredondado aí. Então, isso aí, ó. 32,3 volt por ampere vezes quilômetro. Né? Volt da tensão lá de cima dividido pela corrente aqui, ó. Volt dividido ampere vezes quilômetro. Então, 32,3. Aí a gente vai lá naquela tabela e vai olhar lá, ó. Circuito não magnético, material não magnético, circuito monofásico. Fator de potência foi dado lá no exercício. Aqui, ó. Quanto foi o fator de potência aí? 0,95, ó. Certo? Então, 0,95. O fator de potência 0,95, qual o valor que a gente calculou aí? 30 e quê? 32,3, né? 32,3. Qual é qual o valor que a gente vai usar do cabo aí? 50 milímetros Onde você está vendo isso? no 0,85 aí. Entre o 0,85 e 1,12. Não, vamos lá, olha só. Nosso circuito é monofásico, ó. Fator de potência 0,95. Então, esse aqui, ó. A gente tem que Não, olhar eu essa vi. coluna aqui. Eu vi Certo? errado, eu vi a coluna na frente dessa. Isso, você viu essa daqui, né? Sim. Mas por que 0,85 e 1,12? Quanto que deu lá o nosso? Volt por ampere vezes quilômetro. 32,3. 32, não é isso? 32 aqui, ó. Deu muito alto. O menor abaixo de 32 é 27, ou seja, cabo de 1,5. O que significa isso? Que a distância é tão pequena que ela não vai influenciar no comprimento do cabo. Vocês entenderam? Uhum. Conseguiram entender? 37, 30 e pouco está acima do 27 aqui, ó. Então, o primeiro abaixo de 30 e pouco é o 27, que é 1,5. Ou seja, o cabo que a gente mencionou lá antes, que é o 2,5, né? Que foi, né?
2,5 pelo critério de capacidade de condução. Aqui, ó. 2,5. Por esse critério de queda de tensão, seria o 1,5. Só que a gente nem pode usar 1,5 para tomada. Mas o que significa isso? O que a gente consegue interpretar disso daí? Que a distância é tão curta, 10 metros, que ela não gera uma queda de tensão para corrigir o cabo. Está abaixo do cabo pelo critério de capacidade de condução. Entenderam aí? Uhum. Sim ou não? Sim. Agora vamos aumentar aqui só para finalizar a aula de hoje, para simular aqui. Ó. Se fosse 50 metros, 50 metros, o comprimento do circuito, de 10 para 50. Então, de 10 para 50, aqui ia ser 0,05 e ia aumentar esse valor aqui. Quanto que dá a divisão aí, por favor? Se a gente aumentar aí de 10 para 50 metros. Dá 6,4. 6,4? 6,4 volts por ampere vezes quilômetro. Então, se a gente voltar lá na tabela, 6,4 está onde aqui, ó? Material não magnético, circuito monofásico, fator de potência 0,95. 6,4 está aqui, ó, entre 7 e 4, não é isso? Uhum. A gente usaria o 4,23, que é um cabo de quanto? 10. 10. 10 milímetros quadrados. Ou seja, se essas tomadas, essas 5 tomadas, tivessem, ao invés de estar em 10 metros de distância, tivessem 50 metros, bem mais longe, a gente teria que corrigir esse cabo para 10 milímetros quadrados. Entenderam aí? Tranquilo aí? Deu para entender, pessoal? Então, isso daí é matéria... Tem mais coisas aí, que já é outro assunto de condutores, de eletrodutos, mas eu não vou entrar agora não, porque já são 5 para as 9. Vai ultrapassar o limite da aula aí. Esse cálculo de queda de tensão deu para vocês entenderem aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver quem está aí. Denis, está aí? Tá, né? Tranquilo aí, Denis? Denis está participando aí. Tranquilo. Tranquilo, né? Gustavo, tá aí? Sim. William, tá sem áudio, ele? Mandou pelo bate-papo aí. Gustavo, tá aí, Gustavo? Tô assim, ainda não tô ouvindo que o microfone tá zoado. Oi? É que o microfone tá zoado, eu não tô falando muito. Mas você acompanhou aí? Deu para entender aí? Tranquilo? Acompanhei, deu sim, deu sim. Gabriel pegou aí? Tá me escutando aí, Gabriel? Tá? Beleza, Gabriel respondeu aqui. Rômulo, tá escutando aí? Tô. Tá. Rômulo tá participando? William? O William também falou sim. Então, galera, vou parar por aí a aula de hoje. Se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa da aula, não? Tranquilo? Tranquilo. Aí, semana que vem a gente dá uma continuidade aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp aí. E a gente vai dar continuidade no assunto aí até depois. Eu vou lançar uma lista de exercícios aí para vocês fazerem e desenrolando isso daí. Tá legal? Esse material da aula de hoje, você vai disponibilizar pra gente também? Vou mandar para vocês aí no WhatsApp até amanhã e no AVA também. Então, beleza. Show? Show.
Então é isso aí, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Tentem chamar o pessoal, mais gente para participar aí. A turma tá... A galera tá meio... Muita gente não tá participando, né? Obrigado mesmo pela participação de vocês aí. E bom final de semana aí. Até a próxima aula. Show? Pra você também. Valeu. Boa noite aí. Para vocês. Valeu.